Bom dia, paz, prosperidade e bênçãos infinitas seja sobre ti e seja sobre toda a tua casa neste dia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e tenha misericórdia de ti nesse dia. Que o Senhor vá à tua frente, vá à tua retaguarda, à sua direita, à sua esquerda, te protegendo e te livrando de tudo aquilo que o inimigo possa tentar lançar contra a tua vida. Livramentos sem limites sobre você, amém? Profetiza comigo assim: eu viverei uma vida próspera, um lar abençoado, livramentos e milagres sem limites, amém, queridos? Deus é contigo nesta manhã. Tome posse, nós vamos orar e nós vamos profetizar sobre a tua vida, e eu sei que Deus tem milagres para você neste dia, em nome de Jesus. Mas antes, eu quero te pedir que você vá lá no botão de comentar e comente já, amém? Já deixa um comentário ali, deixa o seu pedido de oração, o nome das pessoas que você quer que Deus alcance. E eu sei que Deus vai alcançar nesta manhã, amém? Vá também, se você está aqui pela primeira vez, vá lá no botão de se inscrever e se inscreva no canal. Porque fazendo isso, você faz parte desta reunião. Muitas pessoas perguntam: pastor, como é que eu faço para fazer parte desta corrente de oração? É só você se inscrever. Escrevendo lá, você automaticamente já faz parte desta corrente de oração, onde nós oramos todo dia pela manhã, 6h30 e 6h30 da noite. Amém, queridos? Então faça isso. Comente, compartilhe essa live com pelo menos 7 pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, e se inscreva no canal. Eu quero orar com os irmãos nesta manhã, mas antes eu quero ler um texto breve, e nós vamos ser bem sucinto aqui, vamos ir direto ao ponto que Deus quer falar conosco. Eu quero falar lá da história de um paralítico que já estava há 38 anos próximo de um tanque, que está lá em João capítulo 5, e ele ficava ali próximo desse tanque porque existia uma história que de tempos em tempos um anjo descia naquele tanque de água, mexia na água, e quem mergulhasse primeiro na água era curado. E ele acreditava que isso poderia acontecer com ele, e ele ficava ali esperando um milagre. Até que um dia Jesus chega naquele lugar e ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro, no versículo 5 vai dizer assim, e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E no versículo 6, e Jesus, vendo que este estava deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus pergunta àquele homem: queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus faz para ele. Você quer ser curado, Quer ficar são? Por que Jesus faz aquela pergunta, queridos? E olha a resposta que aquele homem teve. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não foi o que Jesus perguntou. Jesus perguntou se ele queria ficar são. Ele respondeu que não tinha ninguém que o jogasse no tanque. E hoje Deus está perguntando para mim e perguntando para você: o que queres? O que queres que eu faça por você? Quer ficar são? Jesus pergunta para mim e para você hoje: queres ficar são? Queres ficar são na vida financeira? Queres ficar são dessa enfermidade? Queres ficar são no teu casamento? Jesus não quer que você venha com uma resposta ou com uma desculpa. Jesus quer que você dê a resposta certa para ele. Por isso que muitas vezes a gente pede para comentar. Aquele homem, 38 anos, ele vivia um ciclo de doença e de enfermidade de 38 anos. E Jesus queria quebrar aquele ciclo, que era um ciclo de miséria. Porque ele não tinha ninguém que o jogasse ali. Eu acho que aquele homem não tinha, ele ficava mendigando ali. Era um homem miserável e doente. E Jesus queria mudar a história desse homem. E por isso Jesus perguntou: queres ficar são?
Mas Jesus não queria apenas levantar ele daquele estrado, daquela cama que ele estava ali, daquele tapete que ele estava ali deitado ali há muito tempo. Jesus queria mudar alguma coisa aqui dentro do coração dele. Queria mudar a história dele. Queria transformar a vida dele. Queria prosperar ele. Queria mudar de vida. E Jesus hoje pergunta para mim e para você: queres ficar são? Queres mudar a tua situação? E eu quero que você já comenta aí, ó. Comenta aí. Eu romperei o ciclo na minha vida. E aí você vai colocar a área que você quer que Deus rompa o ciclo. Comenta aí. Eu romperei o ciclo na minha vida, na minha área. Se é financeira, você vai escrever financeira. Eu romperei o ciclo na minha área emocional. Eu romperei o ciclo na minha área sentimental. Eu romperei o ciclo na minha área espiritual. Você vai comentar aí. E o comentário é muito importante, porque o comentário tem a ver com aquilo que Jesus queria que ele respondesse. Queres ficar são? Jesus, ele tinha que responder: eu quero, Jesus. Apenas isso. Jesus pergunta para você: quer mudar a tua vida financeira? Jesus pergunta para você. E você tem que responder: eu quero, nesta manhã. E Jesus vai mudar. Amém, queridos? Eu quero orar por você nesta manhã e quero pedir para que você se coloque na presença de Jesus agora. Porque Deus vai mudar esse ciclo de miséria, esse ciclo de ruína, esse ciclo de falência, esse ciclo de enfermidade, esse ciclo de separação, esse ciclo de adultério. Jesus quer encerrar um ciclo da tua história e começar um novo ciclo na tua vida. Quer romper com o teu passado. E hoje ele pergunta para mim e para você: queres ficar são? Amém? Eu quero. E se você quer, ore comigo agora. Nós vamos orar e nós vamos entrar em guerra, em oração, e vamos tomar posse do nosso milagre em nome de Jesus nesse dia. Amém, queridos? Feche teus olhos. Vou colocar aqui um fundo musical e você vai entrar comigo na presença de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença agora, Deus, através do sangue do Cordeiro, e tomamos posse desta palavra, aonde Jesus perguntou àquele paralítico se ele queria ficar são, e a história daquele homem foi mudada. Nós cremos que a nossa história hoje pode ser mudada. Senhor, eu profetizo sobre este homem, sobre esta mulher, que a história dele está sendo mudada hoje, que a trajetória de fracasso, de miséria, de ruína, que o ciclo de falência, que o ciclo de enfermidade, que o ciclo de doença hoje se encerra para dar início a um novo ciclo, um ciclo de vitória, um ciclo de prosperidade, um ciclo de honra, um ciclo de paz, um ciclo de bênção, um ciclo de milagre, em nome de Jesus. Assim nós oramos nesta manhã e profetizamos, ó Pai, e declaramos que em Ti nós somos vencedores. Nós tomamos posse e nós viveremos um ciclo de bênção a partir de hoje, em nome de Jesus. Você toma posse, querida? Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus te abençoe nesse dia. Deus te guarde, te livre e te acompanhe por todo o período desse dia, pelas 24 horas. Deus te guarde, te livre em nome de Jesus. Que você vá trabalhar e volte do teu trabalho abençoado e guardado pelo poder do Espírito Santo.
Deus te abençoe, paz, prosperidade e bênçãos infinitas em nome de Jesus. Tchau, tchau.